Olá, queridos alunos, tudo bem com vocês? Dando continuidade a nossos estudos, sobre filosofia política. Hoje nós vamos aprofundar um pouco a respeito da filosofia medieval, certo? Nas nossas últimas videoaulas, nós estudamos um pouco a respeito sobre a filosofia política na sua origem na Grécia Antiga. Nós vimos inúmeras características, do povo grego e que deram origem ao conceito de democracia e de política na antiguidade, certo? Além do conceito grego de política, nós vimos alguns pensamentos, algumas teorias dos dois principais teóricos políticos na filosofia, retratando a antiguidade, que foi a teoria política de Platão, que a gente viu que um dos seus ideais era a ideia de dividir a sociedade em almas, de bronze, prata e ouro, e contextualizar uma sofocracia, em que o poder político iria ser entregue para aquele mais sábio, que, segundo Platão, era o filósofo. Já na teoria política de Aristóteles, nós contextualizamos que a busca pela cidade ideal, se desenvolvia muito a partir de dois conceitos: o conceito de justiça, era uma das principais ideias centralizadas na concepção de Aristóteles, e o conceito de felicidade. Então, essas eram características que desenvolveu muito a teoria de Aristóteles e de Platão, a questão da sofocracia. E hoje nós vamos dar início, continuidade nesses estudos a respeito da filosofia medieval, certo? Quando a gente retrata filosofia medieval, eu gosto de trabalhar muito também contextualizando com a história, Em história, quando a gente fala em Idade Média, inúmeras são as temáticas que podem vir em nossa mente, A gente pode retratar o contexto religioso, nós podemos citar, por exemplo, o início, a formação dos povos germânicos, o sistema na época que vai ser baseado no feudalismo, mercantilismo e pré-capitalismo, aí já entrando no período da Idade Moderna. Além disso, quando a gente trabalha com Idade Média, a gente contextualiza as guerras religiosas, entre elas as cruzadas, guerras políticas, como a Guerra dos 100 Anos, entre inúmeras características, que a gente pode citar a respeito da Idade Média. Mas uma das características que marca tanto a história da humanidade no período medieval, como a forma de pensar socialmente, economicamente e politicamente, que é o assunto da aula de hoje, na Idade Média, é a influência religiosa, é a influência do cristianismo, especificamente a religião cristã, o catolicismo, mais especificamente. E aí, quando a gente traz para o campo da filosofia, dois são os autores que se destacam, entre vários outros, no período medieval. E aí, esses dois autores, eles também são influenciados por dois momentos da filosofia medieval, que são conhecidos como a patrística, que nós estudamos lá no primeiro ano do ensino médio, que é o período marcado pelo surgimento dos pais ou padres da igreja, o período dos primeiros padres, que nós vamos ter especificamente nesse período a figura de Santo Agostinho de Hipona, vai ser o grande destaque teórico, filosófico, ideológico da patrística e do início da filosofia medieval. Aqui a gente já traz nesse primeiro slide, a principal obra retratando política e filosofia na Idade Média, que é a obra A Cidade de Deus, certo? E um outro período e um outro pensador, que vai marcar essa etapa da história, a filosofia medieval, é Tomás de Aquino. Tomás de Aquino ele já vai fazer parte não da patrística, mas o segundo período filosófico na Idade Média chamado escolástica, A aula lá do primeiro ano do ensino médio. Já a escolástica ela é marcada pelo surgimento dos primeiros estudos, das primeiras universidades, as primeiras escolas de cultivo religioso, filosófico, e Tomás de Aquino, que nós estudamos lá no primeiro ano do ensino médio, uma de suas marcas é contextualizar a existência de Deus, que ele vai trazer 5 provas, 5 teorias que provam a existência de Deus, certo? Só fazendo um pequeno resumo a respeito da filosofia medieval e desses autores. Agora, trazendo para o campo político, no período da patrística, sem dúvida, Santo Agostinho, como nós vemos aqui no slide, ele é a referência filosófica e política nesse período,
Nós vemos, principalmente, resumindo um pouco a respeito dessa obra, né, o pensamento humano, a cidade de Deus contra os pagãos, né, os bárbaros, principalmente, que ganharam força no período da Idade Média. Santo Agostinho, nessa obra, ele vai tentar trazer um intermédio, tentar ligar, aproximar a ideia de política e a ideia de religião, certo? Sempre focando especificamente na religião, no catolicismo, mais precisamente. E aí, ele vai trazer nessa obra, a gente pode trazer essa contextualização de duas cidades. Ele vai dizer que existe a cidade terrestre, né, que uma de suas marcas é o cultivo, né, pelo pecado, os amantes de si, do egoísmo, egocentrismo, né, a cidade terrestre que é marcada pelo fim dos tempos, especificamente por conta do pecado que é desenvolvido, as festividades, a busca pelo prazer humano, certo? E, além da cidade terrestre, Santo Agostinho vai contextualizar que na política e religião existe também a cidade de Deus, né? Nós podemos contextualizar dentro da nossa teoria cristã, que é influenciada principalmente pelas a influência e a superioridade espiritual, né? Em que vai desenvolvendo essa cidade, quem é que vai viver mais profundamente? Aqueles que são os amantes, né? Do divino, de Deus, do Criador, aqueles que defendem a figura cristã, a figura de Deus, de um Deus superpoderoso, né? De um Deus perfeito, né? Que vive dentro da teoria de Platão no mundo inteligível, de superioridade aos demais. E aí, sobre essas duas cidades, né? A cidade terrestre, que é a cidade dos humanos, e a cidade de Deus, né? Santo Agostinho vai priorizar, vai defender a cidade de Deus, né, que é longe, foge do pecado, do egocentrismo, de conflitos, de guerra, entre inúmeras outras características do prazer, né, que ele vai dizer que é um dos pecados que vão desenvolver. A ideia de pecado, né, ele vai ganhar origem no período medieval com esses autores. E aí, dentro da concepção política, ele vai defender que nós devemos buscar, né, a vivência específica espiritual, não na cidade terrestre. Nós devemos buscar nossos prazeres não aqui na cidade terrestre, né, na nossa vida humana, mas sim sempre focar e buscar, né, a defesa espiritual. Sempre focar especificamente o afeto e o amor por Deus, né? Aqui é um resumo sobre a obra A Cidade de Deus, né? Que é obra e contextualização filosófica medieval que caiu no Enem do ano passado. Né? Na verdade, nos dois últimos Enems, eles estão dando uma priorizada, pelo menos está tendo um pouco mais de referência ao período medieval. Né? Então, os alunos que têm um estudo mais profundo, né, para Enem vestibular, ficar um pouco de olho também a respeito de filosofia medieval. Então, patrística é marcada pela figura de Santo Agostinho, que na filosofia política escreve a obra A Cidade de Deus, que, resumindo a obra, é um debate entre política e religião, certo? Que Agostinho vai trazer a ideia de duas cidades, entre elas a cidade terrestre, a cidade dos amantes de si, do pecado, do prazer, e a cidade de Deus, que é a cidade da religiosidade, desculpa, a defesa espiritual, aqueles que têm de fato cultiva a figura divina. E que nós temos que cultivar a cidade de Deus. Quem é que diz isso? Santo Agostinho na obra A Cidade de Deus. Sobre filosofia política patrística, é isso. Um outro pensador, né, que não vai fugir muito das influências de Santo Agostinho e da patrística, é Tomás de Aquino, né? Como eu falei para vocês, né, a filosofia, ele vai se destacar muito por inúmeras tendências, né? Além dos estudos no período da escolástica, mas a prova da existência de Deus, né, as provas mais precisamente, é o que vai dar um ápice na filosofia escolástica e na figura de Tomás de Aquino. Tomás de Aquino também vai fazer essa ligação entre igreja e política, religião e poder, né, governo em si. E uma frase que contextualiza bastante, né, o pensamento político de Tomás de Aquino é que o Estado conduz até determinado ponto. A política, ela governa, ela organiza, né? Ela governa a polis até determinado ponto, certo? Quando não é necessário o concurso do poder da igreja, né? Então, em um período de paz, né, que a igreja não precisa intervir,
ter uma influência, o Estado, o homem, ele pode governar normalmente, certo? Mas, dentro de uma sociedade e dos inúmeros conflitos, quando essa sociedade começa a se rebelar a partir de uma influência política, aí sim, a igreja, ela toma o poder político, né? Que, sem dúvida, a igreja, ela é superior para cuidar da dimensão sobrenatural de seus destinos. Então, a igreja, né, ela tem como sua principal característica, né, o cultivo sobrenatural, né, a busca pela espiritualidade, pela fé, pela salvação, né, que era uma das características que vai marcar a filosofia medieval. É no período da filosofia medieval com esses autores que vai vir a ideia de céu, inferno, né, de pecado e salvação, né, entre outras temáticas desses dois autores. E, no campo da política, Tomás de Aquino conduz a nós a determinado ponto, que o Estado, né, ele governa até determinado ponto. Se o Estado não tiver, o Estado com E maior, né, a influência política, né, no território, se ele não conseguir desenvolver a ordem e a normalidade entre as pessoas, aí a igreja toma o poder, né? Como líder principal na questão sobrenatural e espiritual, então a igreja, já que o Estado, já que os homens não conseguem desenvolver ações para governar uma cidade, então a igreja, ela toma posse dessa influência política para, a partir, além de questões religiosas, desenvolver o governo na polis grega, né? Na polis grega, nas polis no período medieval. Polis, lembrando que é um conceito grego de cidade, né? Então, o Estado, só resumindo, ele governa. Se ele não conseguir trazer a ordem, a igreja toma de conta, né? Seria mais ou menos isso. E aí eu trago essa citação da obra de Aranha que resume um pouco isso. Além desses dois autores, né, uma ideia importante que contextualiza, né, o pensamento deles e a filosofia medieval é a forma de governo que foi muito desenvolvida no período medieval, né? A forma de poder influenciado pela vida das pessoas, que era o poder teocrático. O poder teocrático, mais precisamente, a palavra teo, que vem de teologia, de Deus, e cracia, que vem de poder, né? Isso denominando um pouco do latim, a teocracia, mais precisamente, é um sistema político, é um sistema de governo, né? Que ele é altamente fundamentado em concepções religiosas, né? E que a figura de um governante, logo, ele tem uma ligação com o religioso. Então, nós vamos ver que no período da filosofia, do período medieval, né, mais precisamente, vai ser um período em que vai desenvolver também as primeiras monarquias nacionais, né, principalmente na Europa. E muitos reis, né, muitos países europeus tinham como característica a monarquia e utilizava essa monarquia também de forma teocrática, já que a igreja influenciava muito a vida das pessoas. Ligavam a religião com a política. E com isso se desenvolvia nessas monarquias o poder teocrático, em que o rei, né, ele era rei não por questão do destino, não por influência política ou familiar, não, mas aquele indivíduo ele era rei, né, justamente por uma influência religiosa, né? Alguns reis diziam que eram reis por instituição e influência divina, né? Porque Deus tinha escolhido aquele representante para aquele povo, né? Isso lembrando, período medieval. Então a teocracia é o sistema de poder, né, que liga a política com inúmeros fundamentos religiosos, né? Pela encarnação de uma divindade, né? Como, por exemplo, ocorria muito no Egito Antigo, né? E que marcou, como eu já falei para vocês, o período das monarquias nacionais na Europa, né? Mas aí uma concepção mais histórica. Mas que esse tipo de poder, teocracia, né? Ela foi marcada principalmente na história da humanidade nesse período da Idade Média. E para a filosofia, esses são os dois autores, né? Esses são os dois teóricos que nós precisamos aprofundar. Tomás de Aquino, o Estado governa, mas se o Estado não conseguir, né, trazer de fato uma cidade ideal para todos, aí a igreja intervém, né? Primeira política, inicialmente, né? A política não está dando certo, então o Estado vai passar esse poder político para a igreja, certo? Que igreja? A católica, o catolicismo. E o primeiro autor que nós trabalhamos
é Santo Agostinho, que na obra A Cidade de Deus vai trazer essas duas concepções de cidades, a cidade terrestre, a cidade dos homens, né? E aí tudo que acontece na nossa vida humana, né, de guerras, conflitos, egoísmo, né, pecado, prazer e etc., que é a cidade, ele vai até contextualizar como cidade do mal, e a cidade do bem é a cidade de Deus, né? O paraíso a gente pode contextualizar nos dias atuais. E é isso, pessoal. A filosofia medieval, né? Pelo menos resumidamente, são esses pontos, né? Espero que tenha facilitado, pelo menos para a nossa compreensão inicial do conteúdo, certo? E aí, na próxima videoaula, nós vamos aprofundar nossos estudos sobre a filosofia moderna, que aí a gente já vai contextualizar a figura dos contraturalistas de Nicolau Maquiavel, entre outros, certo?